Bom, depois da abertura da primeira postagem sobre a vida do menino Jesus, vamos começar propriamente o estudo do livro, que é a palavra do Mestre Jesus, claro, através de algum emissário dele, ao médium. Né? Ele começa assim: durante a época, até meus 30 anos, vivi como qualquer menino, bem educado, em seguida como adolescente e maior. E através de minha conduta, segundo a lei de Moisés, tive que despertar a divindade dentro de mim, como todas as criaturas. Claro que Jesus já está num grau evolutivo elevadíssimo, mas bem como todos nós aqui, como eu, por exemplo, jamais. E a gente tem que entender que a gente vai falar aqui numa linguagem que foi transmitida em 1864. Então, muita coisa a gente pode já melhorar a partir de agora. Bom, continuando. Fui obrigado a iniciar a minha fé em Deus. Quer dizer, isso é uma linguagem que ele escolheu para dizer naquela época, para aquele médium transmitir ao povo que ia receber já a mensagem naquela época. Claro que hoje a gente já poderia melhorar muito isso, né? Conquistando mais e mais por meio de todas as renúncias imagináveis, e deste modo submeti a divindade ao meu amor. Assim fui o próprio Senhor, um exemplo vivo para todos que poderão atrair-me, como eu mesmo atrair a divindade a mim. Deste modo, se tornarão unos comigo pelo amor e a fé. Assim como eu, Jesus, homem-deus, quer dizer, esteve aqui aparentemente, fisicamente, é claro que o corpo de Jesus era fluídico, não era um corpo como o nosso, homem-deus, sou uno com a divindade em plenitude infinita. Quer dizer, isso ele quer dizer que ele é um com Deus, com o Criador. E a gente vai ver lá na frente que Jesus é o único que viu Deus. Ele afirma isso. Tá? Que Moisés viu Jeová, que era o próprio Jesus, na época em que ele recebeu as tábuas da lei. Porque Deus não se comunica com os homens diretamente. Por isso ele escolheu o seu ungido, Jesus. Bom, vamos seguir. A pergunta em que relação se encontram os milagres de sua infância e a atividade espiritual divina com sua idade isolada durante o tempo de adolescente e homem, sirva o aspecto de uma árvore desde a primavera até o outono. Na primavera, a árvore floresce maravilhosamente, havendo grande atividade. Após a queda da flor, ela volta a ser inativa. Ao aproximar-se o outono, o vegetal se apresenta em plena ação. Os frutos, certamente formidáveis, são temperados, tingidos e amadurecidos. E a bênção recebida se desprende, caindo nas mãos das crianças famintas. Este quadro se conceberá apenas com olhos do coração e não do intelecto. As passagens duvidosas, sem querer duvidar da divindade de Jesus, claro, mas fixá-la na fé do coração, ou seja, à luz do amor, facilmente poderão ser explicadas tão logo o leitor se torne puro de coração, pois a união completa da divindade com o homem Jesus não se deu de um golpe, como tudo se encontra sob direção de Deus, e sim, pouco a pouco, qual sucessivo
despertar do Espírito Divino no homem, finalizando-se com a morte na cruz. Não obstante, a divindade tivesse habitado em toda a sua plenitude no meninozinho, Jesus, surgindo apenas a ação milagrosa quando necessária. Nós vamos ver no decorrer desse estudo que até essa explicação aqui, ela ainda está muito aquém do que nós vamos entender mais adiante. Né? Então vamos lá. A morte de Jesus é a mais profunda descida da divindade à matéria. Portanto, tornando possível uma nova relação entre Criador e criatura. Com este acontecimento, Deus mesmo se torna homem perfeito e a criatura um novo ser criado de Deus através de graça tão divina, podendo enfrentar seu Criador como semelhança perfeita. Nele poderá reconhecer, ver, falar e amar seu Deus, criado e criador e pai. Perdão, eu falei criado, criador e pai. Amando-o acima de tudo e somente assim conquistando a vida eterna e indestrutível em Deus, de Deus e junto dele. Por esse meio, a força, ou melhor, a vontade de Satanás foi quebrada a ponto de não mais poder impedir a aproximação perfeita da divindade junto ao homem e vice-versa. Bom, esse trecho aqui a gente pode, através de outros mensageiros que nos trouxeram esse conhecimento, que aprofunda mais o entendimento sobre isso, quer dizer, Jesus é um Espírito que foi criado um tempo infinitamente anterior a qualquer um de nós aqui na Terra. A gente não tem capacidade de entender o tempo que ele foi criado, mas ele é um Espírito que foi criado como nós fomos criados por Deus. Nós somos irmãos de Jesus. Só que Jesus já chegou a um grau de evolução chamado gênio criador. Ele está um tempo infinitamente superior a nós. Ele nos recebeu de Deus nesta missão para nos ajudar a evoluir, né, neste mundo. Este mundo é o mundo logo acima do mundo mais inferior que existe na escala evolutiva. Nós estamos num mundo ainda dos mais inferiores. Basta ver o que é o mundo aí, né? Em torno de nós. É tudo de ruim, que eu não vou ficar aqui falando. E Jesus evoluiu, assim, no decorrer desse tempo infinito, chegou até onde ele está hoje, ao ponto de receber toda essa humanidade que está ligada ao planeta Terra, encarnado e desencarnado, porque existe um mundo transitório. Depois que a gente desencarna, a gente vai para o mundo transitório. Cada um, dependendo do seu grau de imperfeição, fica numa situação mental chamada de umbral, inerente ao seu grau evolutivo. Mas todos estão tendo uma oportunidade aqui. Os que já estão mais evoluídos, eles vão entendendo e se aperfeiçoando e se modificando, se integrando em Jesus, vão alcançar estágios mais evolutivos, mais evoluídos, vão estar mais à frente. Bom, mas continuando aqui, em síntese, pela morte de Jesus, quer dizer, Jesus não morreu, jamais ninguém poderia matar Jesus. Primeiro, Jesus tinha um corpo fluídico. Aquela condição que ele se submeteu foi para despertar naquela humanidade, há 2000 anos, um senso de dor que poderia transformar, né, vendo a vida de uma criatura justa, perfeita, como Jesus, e se tocar. Né? Tem um fundamento que a gente vai desenvolver e conhecer com o tempo. Em síntese, né, pela morte de Jesus, pode o homem confraternizar-se com Deus. Entenderam aí? Sem que haja intromissão por parte de Satanás, que é uma figura simbólica. Satanás nada mais é do que a soma de toda a ignorância humana.
toda vez que a gente se sintoniza com as coisas profanas, nós estamos nos sintonizando com Satanás. E aí, os espíritos que têm a mesma frequência, eles atuam. Porque se a gente não procurar os espíritos superiores, os espíritos inferiores se sintonizam com nossa inferioridade e eles atuam em nós. Eles têm poder sobre nós, mas é um poder que a gente permite, porque a gente escolhe isso. Então vamos lá. Então, voltando aqui, pela morte de Jesus pode o homem confraternizar-se com Deus, sem que haja intromissão por parte de Satanás. Razão porque se lê na passagem em que as mulheres visitaram o túmulo e de informar aos meus irmãos, disse Jesus, a influência de Satanás sempre poderá ser sentida na forma externa. Nunca poderá levantar o reposteiro rasgado entre a divindade e o homem e restabelecer o antigo abismo intransponível que existia entre eles. Através desta pequena explicação, qualquer pessoa capaz de pensar e ver no coração perceberá facilmente o benefício imenso da morte de Jesus. Então vamos ficar por aqui neste segundo capítulo e daremos sequência na próxima postagem.